E quero te convidar a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Efésios, capítulo 1, texto em que nós vamos refletir nesse momento. Vocês conseguem me ouvir bem? O volume está agradável, chegando bem. Efésios, no capítulo 1. Eu quero ler com você agora o trecho final do capítulo, aquilo que acontece depois dos trechos que nós já lemos aí ao longo do culto. Nós já lemos até o versículo 11, eu quero seguir então com você a leitura a partir do versículo 12. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 12, o texto bíblico nos diz o seguinte: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, eu não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, entendimento, para que cresçam no conhecimento dEle. Eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida, aqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Eu também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos, que o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos compartilhar da palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado tanto e pedimos que essa noite seja mais uma oportunidade de aprendizado na Tua presença. Que a Tua palavra nos guie, nos encha, e que assim como acabamos de ler, que o Senhor possa nos encher do Senhor, da sabedoria e da graça do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 1, logo no início dessa carta, e essa é uma carta que vai trazer ensinos muito importantes, a gente vai ter a oportunidade de destrinchar esses ensinos ao longo das próximas semanas, mas nessa carta que Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, ele fala sobre igreja, ele fala sobre o que significa ser igreja,
ele fala sobre a graça do Senhor e como isso alcança esses irmãos. Ele fala sobre unidade, ele fala sobre a igreja como um corpo, e ele fala sobre a centralidade de Jesus dentro da sua igreja. E nós vamos nos aprofundar em tudo isso, mas eu acho muito interessante e didático perceber como Paulo começa essa carta, que não tem por propósito principal tratar sobre o tema específico da graça ou de salvação, como ele começa a carta falando sobre isso. E por que isso é tão relevante, por que isso é tão importante para nós? É porque nós temos que nos lembrar sempre e entender que tudo isso, a igreja, o corpo de Cristo, o nosso convívio como irmãos, tudo isso só faz sentido na graça de Jesus. Tudo isso só faz sentido em Jesus. Até porque nós só seremos irmãos se entendermos que temos um mesmo Pai. Porque a menos que nós entendamos a nossa filiação em Deus, nós não passamos de meros conhecidos, de gente que em algum momento se encontrou. Não é à toa que tantas pessoas frequentam ambientes religiosos, e talvez frequentem igrejas, talvez até tenham nomes em halls de membro, mas não consigam experimentar e viver de fato a igreja como deveriam, porque o primeiro passo não foi dado. Porque o primeiro passo de tudo isso é entender o que Jesus significa para nós, e entender o que significa esse encontro com Jesus, e como ele nos transforma, como ele muda a nossa vida, como ele muda a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, com os outros. O primeiro destaque nessa sessão que me chama a atenção está no versículo 5, quando ele diz que ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Ele nos predestinou a essa adoção em Jesus Cristo. Apesar das nossas falhas, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados e dos nossos pecados inevitavelmente criarem distanciamento entre nós e Deus e nos afastar de Deus, o plano de Deus, desde o início, já compreendia o nosso resgate em Jesus. Antes de tudo, antes mesmo que você tivesse a oportunidade de pecar, Deus já havia provido a você a oportunidade do arrependimento. E em Jesus nós recebemos essa graça. E não é à toa que ele começa falando sobre essa predestinação. E na sequência ele vai dizer sobre essa graça que ela é tão grandiosa que ela transborda, e essa graça é tamanha que ele nos compra. Porque nada do que nós pudéssemos fazer, nada do que você seja ou planeje ser, te faz apto ou digno do Senhor. Ainda assim, Ele vem ao nosso alcance, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos alcança com a sua graça. Antes de falar sobre unidade, antes de falar sobre igreja, sobre aquilo que Ele tinha a ensinar de forma específica, Paulo ele começa lembrando aqueles irmãos: olha, vocês precisam entender o porquê é que vocês estão onde estão, porquê é que vocês fazem o que fazem. Se eu me esqueço de Jesus, se eu me esqueço da graça que Ele concedeu a mim, se eu me esqueço de que, antes mesmo que eu pudesse pecar, Ele já havia proporcionado uma oportunidade para que eu fosse alcançado, o que é que vai me fazer ser capaz de relevar e de superar os defeitos do meu irmão?
O que vai me fazer dispor a viver em comunidade e a conviver em comunidade, a ser igreja com alguém que não pensa exatamente como eu, que não quer as mesmas coisas que eu? Porque é assim que o mundo se arranja. Os relacionamentos na sociedade se estabelecem assim. As pessoas buscam pessoas que queiram as mesmas coisas que elas. Se relacionam com pessoas que queiram as mesmas coisas. Mas perceba que na igreja a conversa é outra. O desafio é muito maior. Porque o desafio na igreja não é de você encontrar pessoas que queiram as mesmas coisas que você. É encontrar pessoas que amem ao mesmo Deus, pessoas que tenham recebido a mesma graça e que, apesar das diferenças que têm entre si, estejam dispostas a amar umas às outras como foram amadas por Deus. E é por isso que a graça é tão importante e entendê-la é o primeiro passo para tudo. Entender que esse é o grande plano estabelecido por Deus. Paulo, ele segue no versículo 10, ele vai dizer que Deus revelou a sua vontade secreta em Jesus. Havia uma vontade que estava oculta, e essa vontade, ela foi revelada em Jesus. E ele diz, o plano é o seguinte: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Esse é o plano. O plano de Deus é na figura de Jesus, na figura do seu Filho, na figura do Salvador, reunir sob a sua autoridade tudo o que existe. E reunir tudo o que existe inclui a mim, inclui a você. A unidade, ela não é importante, e a demonstração da nossa unidade como igreja, ela não é importante simplesmente para que pareça bonitinho aos outros. A gente não pensa na unidade, e nós não trabalhamos pela unidade na igreja, só para que as pessoas possam olhar de fora e falar, oh, que fofo. Eles são tão fofinhos, eles se amam. O propósito da unidade não é esse, não é só isso. Quando nós nos dispomos a essa unidade, nós estamos testemunhando, acima de tudo, o propósito de Deus, que sob a autoridade de Jesus, tudo que existe no céu e na terra, seja unido debaixo do seu poder. Porque um dia Ele voltará, e Ele de fato governará sobre tudo, governará sobre todos. A nossa unidade como igreja, em Jesus, é antes de tudo um testemunho, uma antecipação daquilo que um dia todo olho verá. Aquilo que se materializa quando o Senhor exerce o seu domínio, quando Ele exerce o seu poder, quando debaixo da sua autoridade, da sua graça, todos nós estamos unidos. Mas eu insisto e volto ao que ele começa dizendo, tudo isso só é possível porque antes de tudo, e o plano sempre foi esse, que nós fôssemos alcançados por Jesus. Esse papo de predestinação e as divergências acerca do que significa o termo predestinação na Bíblia, já levam aí alguns séculos, talvez milênios de discussão, e eu não tenho nenhuma pretensão de me aprofundar nisso agora, nesse momento de mensagem. Mas eu acho interessante olhar para como Paulo coloca no texto. Aqui, nesse momento, o destaque que ele faz é sobre como o método de alcance foi predestinado, foi pré-determinado. Não as pessoas que seriam alcançadas, mas o método pelo qual elas seriam alcançadas. Fomos predestinados à salvação através de Jesus. Nós fomos predestinados a sermos adotados por meio de Jesus. Existe um equívoco, e é uma frase muito fofa, muito bonita,
mas muito falsa, que nos faz achar que todos somos filhos de Deus. Ah, somos todos filhos de Deus. É bonito, não é? É bonito de ouvir, é bonito de falar. Ninguém nunca se sentiu agredido com a frase, somos todos filhos de Deus. Mas ela só não é verdade. Ela só não é verdade. Fomos sim todos criados. Somos todos criaturas de Deus. Somos feitos pelo Senhor. Mas o que o texto bíblico nos ensina, nos mostra, é que, por causa dos nossos pecados, fomos afastados de Deus. E a verdade é que o único meio que temos para nos achegarmos novamente ao Senhor, o único método que nos permite essa adoção e que de fato nos fará filhos de Deus, é através de Jesus. Quando ele fala, e ele começa falando sobre esse método pelo que nos permite a adoção, o método que nos leva a essa adoção, quando ele fala sobre o desejo de que todos sejam reunidos debaixo da autoridade de Deus, ele espera que nós entendamos que essas boas novas de salvação e o nosso entendimento dessas boas novas, a nossa aceitação dessas boas novas, é isso que vai nos permitir um início de caminhada naquilo que nós chamamos de família de fé. Enquanto você não tiver um encontro real, pessoal, de fato, com Jesus, entender ao Senhor Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, você pode orbitar ao redor de igrejas, você pode se cercar de cristãos, mas você nunca será de fato da família, porque essa família a qual nós pertencemos, ela se dá através da adoção em Jesus. É isso que faz com que nós, apesar de tantas falhas, apesar de tantos defeitos, possamos ser uma família só. Não há nada que me qualifique, que nos qualifique a que estejamos juntos, senão essa graça que é tão maravilhosa e que transborda e que nos alcança. E aí ele vai dizer no versículo 13, agora que vocês alcançaram, e no início Jesus nos revelou essa verdade, e agora essa verdade chegou também a vocês em Éfeso. E agora que vocês entenderam isso, agora que vocês deram esse primeiro passo, entenderam essa graça, foram adotados por essa graça, são filhos de Deus, e a marca disso é que Deus coloca em vocês e sela vocês, a vida de vocês, com o Espírito Santo, que é o selo dessa salvação. Ele é a garantia de que vocês pertencem ao Senhor e de que estarão nele até que ele retorne. Todo aquele que é então alcançado pela graça de Jesus, todo aquele que se rende a Jesus, que encontra no Senhor Jesus a salvação, todo esse recebe então o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos ajudar a caminhar, que vai nos ajudar nesse trilhar da vida. E que, como Jesus bem nos ensina em tantas outras passagens, é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele quem vai nos orientar ao longo da nossa caminhada, então nos instruindo, nos mostrando os nossos erros, nos orientando, mostrando a direção que nós deveríamos seguir. O Espírito que sela a todos nós é aquele que mais uma vez nos mostra essa unidade e algo em comum que todos nós podemos ter e podemos experimentar, e que nos garante a nossa convicção até o último dia, até que o Senhor retorne. E dito isso, depois de falar desses passos iniciais,
Paulo, na segunda metade desse primeiro capítulo, ele vai falar sobre 3 motivos de oração que ele tinha então por aqueles irmãos. E eu quero te convidar para refletirmos especialmente sobre esses motivos. Pelo que é que Paulo orava? Quais eram os motivos que moviam o coração de Paulo? Porque um cara com a vida sofrida, se tinha alguém com a vida sofrida, era Paulo. Perseguições, prisões, humilhações constantes, prisão, naufrágio, de tudo ele sofreu. E eu me pego às vezes perguntando, nós passamos por coisas tão menores, tão pequenas na vida, e a gente se aflige tanto em oração, com coisas tão pequenas. E de repente eu vejo Paulo dizendo, olha, eu tenho orado por isso quando eu lembro de vocês. E eu acho que perceber os motivos de oração de Paulo podem nos inspirar também, talvez a construirmos hábitos de oração mais saudáveis também para as nossas vidas. Não que nós não devamos orar pelas nossas necessidades e colocar diante de Deus as nossas aflições, a Bíblia também nos ensina isso. O texto bíblico vai nos dizer, olha, não fiquem aflitos com coisa nenhuma, antes de tudo coloquem as suas aflições, as suas ansiedades diante de Deus. Então sim, nós oramos pelos problemas, oramos pelas aflições, mas as nossas orações precisam ir muito além daquilo que nós queremos conquistar, ou das lutas que nós queremos vencer. E Paulo coloca aqui 3 motivos muito preciosos, pelo qual acredito que todos nós deveríamos nos empenhar um pouco mais em oração. O primeiro motivo que Paulo destaca nas suas orações, em função dos irmãos de Éfeso, ele diz que ora para que Jesus lhes dê a sabedoria espiritual e o entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. É extremamente importante que nós busquemos com todas as nossas forças sabedoria espiritual e entendimento para que nós possamos conhecer a Jesus de verdade, conhecer em profundidade, entender de fato quem Ele é, o que Ele quer de mim. Ele está mirando lá no final. A gente vai chegar lá, você vai ver como Ele se preocupa com isso. Ele está mirando numa igreja que vive em unidade, numa igreja que age e vive como um corpo, onde as pessoas estão unidas em todos os momentos, mas ele entende que isso nunca será possível se aqueles irmãos não tiverem dado um primeiro passo de fé, não tiverem entendido o que é a graça, e se eles não caminharem numa jornada de conhecimento, de sabedoria espiritual e de entendimento progressivo de quem é Jesus. Você deveria a cada dia conhecer mais sobre Jesus. Me preocupa ver cristãos que passam anos na igreja e que continuam desconhecendo trechos do Evangelho. Não é aceitável. Não é razoável. E eu não digo nem de saber versículos de cor, não, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de decorar as coisas. Eu tenho uma dificuldade terrível de decorar as palavras, de decorar exatamente textos. Se você reparar, eu estou sempre dizendo os textos com as minhas palavras. Dificilmente eu cito um texto na versão revista e atualizada, com poucas exceções. A questão não é se você decora as preposições corretas, se você cita versículos com palavras como coisas, mas é se você entende o significado da palavra, os ensinos como são passados por Jesus, se você entende de fato aquilo que Ele espera de você. Eu vejo crentes que devoram livros de milhares de páginas numa sentada, mas que dizem que não conseguem ler a Bíblia num ano inteiro. Ou, num ano inteiro não, 10 anos, 15 anos de crente, nunca leram a Bíblia.
Eu entendo que uma leitura programática da Bíblia demanda planejamento, demanda disciplina, demanda esforço, mas é para isso que o Senhor nos chama, e isso vai nos fazer crescer. Paulo, orando por aqueles irmãos, novos irmãos de fé, que vinham crescendo e que vinham se estabelecendo como igreja, ele vai dizer: comecem essa jornada, buscando conhecer a Deus, buscando entendimento do Senhor. Eu oro sempre pedindo a Deus que dê a vocês conhecimento dEle. Eu oro também para que o coração de vocês seja iluminado, a fim de que vocês compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Ele começa orando por entendimento, para que eles tenham a mente trabalhada, o entendimento trabalhado para o entendimento de Jesus. E depois ele fala de coração, para que o coração deles possa ser iluminado, para que eles compreendam a esperança daquele que o chamou e a herança que está reservada. Quando nós falamos de coração, normalmente a gente fala de quê? A gente fala de ímpeto, de vontade, de desejo, daquilo que nos move. Quando alguém pergunta, onde é que está o seu coração? O que a gente entende por essa pergunta não é uma pergunta geográfica, né? Porque senão a gente fala, o coração está aqui, está entre os pulmões aqui. Quando dizemos para alguém, ou perguntamos a alguém, onde é que está o seu coração, o que é que te move? O que é que te faz realizar as ações que você realiza? O que é que te faz levantar da cama? O que é que te faz vencer os desafios? E Paulo diz, olha, eu estou orando para que o coração de vocês seja iluminado, para que vocês entendam a esperança e a herança. Entender a esperança é importante para que eles conseguissem viver, mirando naquilo que estaria por vir. Porque se aquilo que move o meu coração está apenas nas coisas daqui, do agora, eu vou viver em função das coisas do aqui e do agora. Se aquilo que motiva, se aquilo que inspira, se aquilo que ilumina o meu coração são as coisas que o meu dinheiro pode comprar, é claro que eu vou viver em função do dinheiro. É claro que eu vou viver em função do trabalho. Se aquilo que inspira, aquilo que motiva, aquilo que mexe com o meu coração é a vontade de estar acompanhado ou o medo de estar sozinho, é claro que eu vou passar minha vida desesperado em função de conquistar alguém, de conseguir alguém, e isso vai ser aquilo que move a minha existência. Quando Paulo ora para que eles tenham o coração iluminado, para que eles compreendessem a esperança que é concedida àqueles que ele chamou, é porque aqueles irmãos precisavam entender, ao longo dessa caminhada, que eles deveriam seguir mirando na esperança que era dada a eles em Jesus. Esperança essa que é a herança guardada àqueles que ele chamou, aos seus filhos. Lembra que ele começou falando sobre a adoção. Nós somos adotados em Jesus. Apesar de não ter nascido filho de Deus, eu espero que tenha sido, você pode ser adotado em Jesus e se tornar filho de Deus. E ao filho é reservada a herança. E Paulo vai dizer que nós precisamos ter o nosso coração alinhado à nossa esperança da herança que está reservada para a gente. O tesouro maior que o Senhor tem para você não se dará nessa vida. Nada que você conquiste aqui se compara àquilo que está reservado para nós na eternidade em Jesus. O pastor Rubens, ele tem uma frase muito marcante, muito interessante. Ele diz que o céu é um lugar tão incrível
que lá ouro é asfalto. Quando eu falo das ruas de ouro, e quando eu penso que no céu as ruas são retratadas como ruas de ouro, não é para dizer que o céu ganhou valor porque o ouro está ali. Não, é que o céu é tão importante que no ouro a gente pisa. Isso aqui é bobagem. Aqui no ouro a gente bota para cobrir o chão. Aquilo que faz e fez com que o mundo girasse e acontecesse ao longo dos séculos e que faz com que tanta gente viva em função dele. Essas coisas que nessa realidade são grandiosas, diante da herança que nos está reservada, isso é nada. É asfalto. E é por isso que Paulo ora para que esses irmãos entendam isso. Porque à medida que esses irmãos foram adotados em Jesus, eles seguem então, através do Espírito, entendendo que recebem do Senhor, recebem de Deus o entendimento, e que entendem essa graça que é concedida, eles podem então caminhar na direção daquilo que Ele tem para eles. E por último ele diz, olha, eu estou orando por um terceiro motivo, eu oro também para que a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Ele ora para que eles consigam entender a grandeza do poder de Deus. Quando nós perdemos de vista a grandeza do poder de Deus, nós nos abalamos com muito mais facilidade. Se eu perco de vista que eu sirvo a um Deus grandioso, que domina sobre tudo, que domina sobre todos, os problemas dessa vida vão se tornar muito grandes. Porque eu me vejo sozinho, me vejo pequeno diante dos problemas, mas quando eu entendo a grandeza e o poder de Deus, quando eu entendo, por exemplo, que esse poder que é concedido a nós, que é nos ofertado, é o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura, que o ressuscita, que o levanta dos mortos, como ele coloca aqui no texto, e que agora colocou Jesus muito acima de tudo, em autoridade e governante sobre tudo, sobre todos. Quando eu entendo que é desse poder que ele está falando, todos os obstáculos que nós possamos enfrentar se tornam muito menores. A adolescência é um período de... Eu tenho me percebido muito nostálgico, eu tenho mencionado muito a adolescência, né? Eu tenho falado muito sobre as divergências, né, da adolescência e tal. Acho que eu estou, na verdade, não é nem nostálgico, eu acho que eu estou me sentindo mais velho mesmo. Eu estou olhando para a adolescência e estou falando, os dias da adolescência. Mas, quando nós estamos no início da nossa caminhada de vida, né, os problemas parecem tão grandes, os obstáculos parecem tão intransponíveis, e o tempo vai passando e a gente olha, fala, eu não acredito que eu perdi noite de sono com aquilo. Eu não acredito que eu passei tanta aflição com um problema tão pequeno. Isso vale para tudo. Quanto mais nós vivemos, quanto mais nós nos deparamos com as adversidades e com o poder de Deus manifesto nessas adversidades, mais força e confiança nós ganhamos. Quando você é pai, por exemplo, no primeiro filho, a primeira noite de febre é um terror. Você vai morrer, certeza, eu fiz alguma coisa errada, não tem jeito. Eu me lembro da primeira vacina que a gente deu no Caleb. O Caleb teve reações a todas as vacinas. Quando a gente chegava no postinho e a enfermeira falava, olha, pai, pode dar reação, a gente tinha certeza que ia dar. Era um fato. E a primeira vacina, acho que foram umas 3 ou 4 vacinas que ele tomou no primeiro dia, não lembro quantas vacinas eram, ele chegou em casa e foi uma noite no Calvário. Mas o menino chorava, e passava mal, e aquela angústia, aquele negócio. O tempo passa e a gente descobre que não, ele não morre. Faz parte.
Eu me lembro a primeira vez que a gente foi na médica por causa de uma febre, ela olhou para a gente e falou assim, pai, olha só, com febre, antes de 72 horas a gente não tem muito o que fazer. Então deu febre, você dá um remedinho, a dose é essa, se passar de 72 horas você volta. Eu falei, mas como assim? Eu vou ter que ficar em casa 72 horas com meu filho sofrendo? Mas e vai passar. Na nossa jornada de vida, quando a gente descobre que servimos a um Deus tão poderoso e tão grandioso assim, os dias de febre, figurativamente falando, as dificuldades, os problemas de trabalho, de família, de relacionamentos, eles se tornam tão pequenos porque a gente consegue ter uma perspectiva mais ampla e tendo experiência daquilo que Ele faz e já fez, nós conseguimos assumir uma postura de confiança, porque eu tenho dimensão da grandeza de Deus. E aqui, ele termina o capítulo finalmente dizendo a coisa mais importante que ele tinha para dizer nesse capítulo. Tudo que ele construiu até aqui, foi para que eles conseguissem chegar aqui nesse final e entender o que ele ia escrever aqui. No verso 22 e 23, ele escreve o seguinte: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Tudo, todas as coisas, todas as pessoas, todos em todos os lugares, estamos submetidos à autoridade de Cristo. Porque Ele fez de Cristo o cabeça de tudo. E Ele fez isso para o bem da igreja. Por isso é tão importante que você entenda com profundidade quem é Jesus. Por isso é tão importante que você entenda a esperança que Ele concede. Por isso é tão importante que você entenda a grandeza dEle. Porque no fim das contas estamos todos submetidos debaixo da autoridade de Jesus. Isso para o bem da igreja. E é por isso que a igreja é o seu corpo. Mas o que é que significa a igreja ser o corpo de Cristo? Significa que ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Eu achei essa expressão fantástica. Ele enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Isso significa ser igreja e entender o que é a igreja. Entender que no nosso meio, Cristo deveria ser tudo em todos. Que todos os espaços são e devem ser preenchidos por Jesus. Nem o seu banco é seu. Você deveria estar tão cheio de Jesus que é Ele próprio que está sentado no seu banco. Porque Ele preenche a todos, em todos os lugares, em todos os momentos. Essa é a grandeza da igreja. É aqui que reside o valor dessa comunidade de fé. E é isso que permite que vivamos a vida como deveríamos viver. Esse é o plano de Deus para nós, para a sua igreja. E Ele faz tudo isso para o nosso bem. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, nos colocando diante do Senhor. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos te buscar, podemos adorar ao Senhor, mas principalmente, obrigado porque podemos ler a Tua palavra e entender mais dela. E que de fato o Teu Espírito, que é o selo da nossa salvação em Jesus, possa nos ajudar a entendê-la cada vez mais. Pai, nos dá entendimento do Senhor, entendimento da Tua graça, conhecimento e da esperança que há no Senhor, da Tua grandeza, do Teu poder, para que de fato possamos experimentar o que significa o Senhor enchendo a todos nós, em todas as partes, em todo o tempo. Pai, que cada um dos meus irmãos aqui tenha antes de tudo a convicção de um encontro genuíno com o Senhor,
dessa adoção em Jesus, que é o primeiro e mais importante passo que podemos e devemos todos dar. Se alguém que talvez não tenha ainda essa convicção, essa certeza no coração, que o teu Espírito possa dar clareza ao coração, aquilo que significa esse encontro com Jesus. E que nós, cheios do Senhor, possamos caminhar juntos nessa direção, tendo o Senhor como a essência das nossas vidas, aquele que encha todos nós, em todos os momentos, em todos os lugares, para o bem, para o nosso bem, como igreja, como membros desse corpo. Oramos, Pai, gratos por essa graça tão abundante que se manifesta a cada dia nas nossas vidas, e declaramos que o Senhor é aquilo que nós temos de mais precioso. Que o Senhor de fato seja tudo em cada um de nós. Oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu quero te convidar para louvarmos.